Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 27 de abril, quarta-feira da segunda semana da Páscoa, nos reunimos para acolher a palavra de Deus, para aprender daquele que é manso e humilde de coração. Te convido, amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a ativar os sininhos de notificação e compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Aproveito a oportunidade também para te fazer um convite. No canal do YouTube de nossa paróquia estamos vivendo 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. O Padre Luiz Erlim nos dá essa oportunidade de vivermos este grande tempo em preparação para Pentecostes. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, nos convida a viver esta revelação. Jesus revela. A revelação iniciada no encontro com Nicodemos chega, portanto, a uma plenitude, poderíamos assim dizer. Vai se desenvolvendo e chega, portanto, a esta plenitude, aonde nós temos consciência da fonte da vida, o amor do Pai que dá o seu Filho para destruir o pecado e a morte. Assim, amados irmãos e irmãs, somos convidados, olhando para o Evangelho de hoje e percebendo aquilo que o evangelista nos confia, a perceber esta missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O envio e a missão do Filho são a maior manifestação de um Deus que é amor, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer bem. A opção fundamental diante disto do homem, do ser humano, é aceitar ou rejeitar o amor de um Pai que se revelou em Cristo. Portanto, essa opção fundamental consiste nisto, no aceitar ou rejeitar. Aceitar este amor que Deus nos oferece ou rejeitar este amor. Quando nós aceitamos este amor, nós vamos perceber que este amor não julga o mundo, pelo contrário, o ilumina o mundo.
colocando assim perante a revelação do amor de Deus, tudo aquilo que muitas vezes se torna contrário. Então, o que nós aprendemos aqui? Quando Jesus diz: a luz veio ao mundo, quem nele crê não perecerá, mas será salvo. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. É a mesma dinâmica que, quando mais se aproxima da luz, mais visível se torna a sombra. E esta sombra, então, são aquilo que deve ser, muitas vezes em nossa vida, comparando isto, mudado, transformado. Portanto, há necessidade de viver este confronto conosco mesmo, de ir sendo purificado, de ir sendo transformado pela graça, pela ação do amor de Deus em nossa vida. O ressuscitado vai, portanto, nos transformando. E a salvação, portanto, se dá a partir da crença, acreditar, confiar, se entregar inteiramente a Deus. A condenação, por outro lado, se encontra na recusa da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Na conclusão deste colóquio entre Nicodemos e nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos deparamos, portanto, a um convite, ao convite da conversão, a uma mudança radical de vida. Mas, Padre, nós saímos da Quaresma, estamos vivendo já esta segunda semana da Páscoa e ainda somos convidados à conversão? Sempre. A conversão se dá a vida toda. Nós não nos convertemos da noite para o dia, mas sempre estamos lutando para procurar viver aquilo que Deus sonhou para nós. Portanto, há um convite de uma mudança radical de vida. Quem aceita Jesus dá espaço a um amor incondicional, a um amor que transcende e encontra, assim, o que ninguém pode alcançar por si mesmo, ou seja, a verdadeira vida. Nos esforcemos, supliquemos esta graça de Deus em nossa vida. Procuramos ir ao encontro do Senhor para dele alcançar salvação, misericórdia, compaixão. E olhando, portanto, para a primeira leitura do dia de hoje, nós nos deparamos ainda com esta vida dos apóstolos, dos homens de Deus, que não têm medo de doar a sua vida por amor a Jesus Cristo. Nós nos recordamos aquilo que diz São Paulo apóstolo, e aqui se retrata muito bem isto na primeira leitura, onde nós ouvimos: mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, toda a segurança aguardavam, estavam postos à frente da prisão. Então, nós vemos que os sumos sacerdotes procuram prender, procuram lançar à cadeia aqueles que são os apóstolos, aqueles que procuram seguir nosso Senhor Jesus Cristo, mas há, portanto, esta convicção, essa certeza. O apóstolo que diz, e todos têm isso vivo no coração: quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém nos separará. Então, o que nós observamos ainda na primeira leitura? Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo pudesse, de certa forma, se revoltar. Então nós percebemos que os que procuram servir a Deus não têm medo, são ousados, procuram viver aquilo que o Senhor os confiou, que pudessem viver em plenitude, a anunciar o Evangelho a toda criatura, sem medo, com ousadia. Concluamos com esta oração. Senhor Jesus Cristo,
vejo que quando queres alguma coisa, nada te detém. Por isso, quando a tua palavra parece que muitas vezes está parada, quando os teus apóstolos parecem prisioneiros, não devo perder a confiança em teu poder. Essa é hoje uma tentação grande e perigosa para todos os seus discípulos da atualidade. Contudo, nós vos pedimos, dai-nos força para que possamos acolher a tua palavra, para que possamos anunciar e testemunhar. Dai-nos a certeza de que também hoje estás com os teus mensageiros, com aqueles que procuram testemunhar a tua palavra, o teu amor. Enfim, Senhor, ajude-nos a crer em Ti e que de Ti, Senhor, possamos ter a força do Espírito Consolador, a força do Espírito Defensor, o Paráclito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.